Nos anos 80 e 90 tivemos a grande era de ouro dos mangás no Japão. Alguns anos depois, já no final dos anos 90, tivemos outra grande era de ouro, que ficou conhecida como Big Three. E mesmo após 30 anos, essas obras ainda estão dando continuidade ao seu legado. Mas uma dessas obras não está conseguindo fazer isso. Dia 23 de agosto de 2026 foi anunciado o novo filme de One Piece sobre God Valley, um anúncio que quebrou a internet. Vale lembrar que esse é o mesmo One Piece que vem tendo ótimos resultados com sua série live action, que já está na segunda temporada e que também anunciou um remake completo do seu anime. Bleach, por outro lado, está vivendo o final de toda a sua saga no anime e cada episódio está quebrando a internet também, com o último lançado até o momento de gravação desse vídeo alcançando uma nota 10 no IMDb. Além disso, já foi anunciado uma continuação de Bleach, o Arco do Inferno. Mas enquanto tudo isso acontece, parece que tem um membro do Big Three que está ficando um pouco esquecido. Fala pessoal, aqui é o Mágico e hoje eu trago para vocês por que a existência de Boruto atrapalha tanto o legado de Naruto. Todos os anúncios e lançamentos que eu trouxe a respeito de Bleach e One Piece não são à toa. Já faz um tempo que a cultura pop está caminhando para uma era de nostalgia. Então obras que foram muito marcantes no início dos anos 2000 estão sendo revisitadas pela indústria da cultura pop. Muitas continuações e remakes estão sendo anunciados. E isso está acontecendo com todas as mídias, não só com os animes e com os mangás. E além de ser uma excelente forma de farmar uma graninha da galera que foi criança no início dos anos 2000, isso também é uma forma de revitalizar o amor que essa galera tinha por essas obras e também criar uma nova geração de fãs. Isso por parte da indústria. Já por parte do público é uma forma de renovar os votos com aquelas obras que você tanto ama e renovar esse amor e essa nostalgia por mais alguns anos. No caso dessa nostalgia nos animes e mangás, tem um detalhe muito importante que eu tenho certeza que você vai concordar. Nós vamos nos identificar muito mais com aquilo que é considerado canônico, principalmente quando o autor original está envolvido. Assim como está acontecendo com Oda, que cuida completamente desse universo One Piece, e também no caso de Bleach, onde Kubo está utilizando o anime para reescrever parte do seu final do mangá, e também vai ser o responsável pela continuação. E é exatamente isso que Oda e Chichikubo estão fazendo, que é impossível atualmente o Kishimoto fazer por conta de Boruto. É claro que Naruto não está parado totalmente, até porque é uma propriedade intelectual que gera muita grana. Então recentemente tivemos um filme live action anunciado e teremos 4 episódios especiais para comemorar o aniversário de Naruto. Um ponto importante é que Kishimoto, o autor que escreveu a obra Naruto, se afastou bastante da indústria desde o final de Naruto. E ele também já afirmou que a história que ele queria contar de Naruto já tinha se encerrado. Algo muito interessante quando você pensa que Naruto tem uma continuação, no caso, Boruto. Então, apesar de eu dizer que não existe nada muito grande a respeito de Naruto sendo anunciado recentemente, principalmente comparado com os seus irmãos do Big Three, tivemos um anúncio desse live action que pode ser algo que vai agradar os fãs da obra e também trazer outros fãs para Naruto, não? A questão é que existe um grande problema com live actions de anime, porque parece que esse tipo de produção tem apenas 2 opções. A primeira opção é desrespeitar completamente o material original, no caso o mangá e o anime, para criar um produto muito mais acessível para o público em geral. E a segunda opção é fazer justamente o contrário, respeitar bastante o material original e correr um grande risco desse material não penetrar no público em geral. Lá ele 1000 vezes. Vale lembrar que quem paga a conta dessas grandes produções de Hollywood não são os fãs das obras que vão até o cinema, e sim o público geral que consome cinema. Provavelmente você imagina que as grandes produções da Marvel não são pagas pelos fãs de quadrinho ou das animações dos anos 90, e sim pelo público geral que comprou a ideia dos filmes e começou a lotar os cinemas. E lógico, além do filme que eu citei, temos o especial que terá 4 episódios e que não foi anunciado ainda a data de lançamento, mas é um especial que provavelmente não vai agregar muito para a história que já conhecemos e nem continuar ela. E esse é o grande problema de Naruto comparado com Bleach e One Piece. Enquanto essas obras continuam sua cronologia principal, com animes, filmes e séries,
E até mesmo com continuações no caso de Bleach feitas pelo próprio Tite Kubo, Naruto não pode fazer isso, porque Naruto já tem uma continuação. Eu disse que Kishimoto se afastou da indústria e disse que a história dele já tinha terminado, mas mesmo que ele quisesse criar algo novo, provavelmente ele não conseguiria, porque esse algo novo que revitalizaria os laços com os fãs e poderia criar novos fãs para Naruto, precisaria ser um mangá e um anime, assim como acontece com Bleach e com One Piece. E isso não pode acontecer porque um produto dessas duas mídias, que são as principais, mangá e anime, concorreriam diretamente com a continuação de Naruto, que é Boruto. Então imaginem, já faz mais de 10 anos que não temos nada realmente grande de Naruto sendo lançado, e ainda assim Boruto não chega nem perto de ser uma obra do tamanho de Naruto. Então, diferente do que temos atualmente no mercado a respeito de Bleach e One Piece, Boruto não consegue manter vivo o legado de Naruto porque ele não consegue ser do tamanho de Naruto. Na verdade, Boruto já é uma obra que nasce muito rejeitada pela fandom de Naruto e muita gente trata Boruto como um material à parte e não como algo que faz parte de Naruto. Sendo assim, para o nosso desespero total como fãs de Naruto, Naruto tem sim uma continuação que se chama Boruto e esse é o material oficial da obra atualmente. Então, além de ser desrespeitoso com o Ikemoto, que atualmente está à frente de Naruto, seria também provavelmente uma quebra de contrato caso Kishimoto queira continuar Naruto de outra forma. Sem contar que qualquer material escrito por Kishimoto e considerado oficial sendo lançado de Naruto, ofuscaria ainda mais a obra Boruto. Mesmo existindo algumas intervenções aqui ou outra ali de Kishimoto, o atual responsável por Boruto é Ikemoto. E para mim o grande problema de Boruto é a concepção da existência dele. Nos anos 90 tivemos o nostálgico Dragon Ball GT, que caso você não saiba, não foi escrito por Akira Toriyama. Akira Toriyama terminou Dragon Ball Z, foi passar suas férias em Namekusei, e quem continuou a história de Dragon Ball foi o responsável pelos direitos. Só que a questão é que Dragon Ball GT é uma temporada de um anime muito curtinho. Então encerramos Dragon Ball GT, alguns anos se passaram e o próprio Akira desconsiderou todo o Dragon Ball GT e começou o Dragon Ball Super. E esse é o grande problema que aconteceu com a obra Naruto. Boruto foi pensado para ser uma continuação muito extensa do tamanho praticamente que Naruto foi. E mesmo que ela tenha bons números, ela nem de longe consegue carregar a grandeza do legado de Naruto. Mas ainda assim, Boruto é uma continuação oficial de Naruto. Caso Kishimoto queira continuar uma história oficial e canônica de Naruto, é preciso desconsiderar Boruto. Só que diferente do Dragon Ball GT que eu trouxe de exemplo aqui, Boruto continua sendo serializado. E apesar de não ter números como Naruto teve no passado, ainda tem bons números considerando a média da indústria. Sendo assim, a obra que deveria carregar o legado de Naruto e surfar essa onda absurda da indústria dos animes que está acontecendo atualmente, é uma obra que desagrada demais os fãs mais antigos de Naruto, não conseguiu trazer tantos fãs novos assim para esse universo, e por uma questão de contrato e mercadológica impede um retorno oficial e canônico da obra Naruto. É claro, pessoal, que eu acho que Naruto não vai ser esquecido. Naruto é muito grande. E eu acredito que existe uma grande chance de acontecer com Naruto o que aconteceu com Dragon Ball GT. O problema é que Boruto é muito maior que Dragon Ball GT e parece que Naruto está perdendo uma grande fase da indústria. Desde o início dos anos 2000, onde era a televisão que mostrava os animes para a gente, chegando em milhões de casas no ocidente todo, não temos uma grande quantidade de novos fãs de animes como temos atualmente. Além disso, o cenário da nostalgia que eu já falei para vocês atualmente na indústria cria um cenário perfeito para obras como o Big Three. Então Naruto está desperdiçando esse momento. E isso está acontecendo simplesmente pela existência de Boruto, uma obra que não conseguiu agradar, muito pelo contrário, desagradou muitos fãs de Naruto e não criou um novo público tão massivo assim para esse universo de Kishimoto. E é aqui para mim que mora o problema. Eu não acredito que Boruto tenha trazido uma base de fã tão grande assim para continuar o legado e o tamanho do Naruto para o mundo. E caso isso se mantenha por muito tempo, com Naruto dependendo muito dessas produções esporádicas, como live action e os episódios especiais,
não dá pra não afirmar que o tamanho de Naruto na cultura pop pode sim diminuir. Hoje é impossível imaginar um cenário onde Boruto consiga trazer os fãs antigos de Naruto e criar uma grande quantidade de novos fãs. E enquanto isso, ele impede da obra Naruto, por parte do seu autor principal Kishimoto, ser lançada. E isso sim, pensando mercadologicamente, é bastante problemático. Enquanto Naruto é atualmente o maior anime entre os jovens adultos, maior até mesmo que Dragon Ball na minha opinião, em alguns bons anos Naruto pode ser completamente esquecido pela nova geração, já que nada novo de Naruto está sendo lançado. Falando novamente do filme, um tema que provavelmente daria um vídeo completo, e se você quiser deixa aí nos comentários, eu acho que seria um milagre da indústria do cinema conseguir fazer um filme de Naruto com um valor de produção alto, ou seja, com bom figurino, bons efeitos especiais e ainda conseguir lucrar com esse filme, já que um filme de Naruto bom precisaria de um orçamento de algum filme da Marvel, essas grandes produções que você vê por aí. E é claro que com um orçamento tão grande você precisa de uma bilheteria muito grande, e no cenário de um filme com um orçamento tão grande assim, apenas os fãs de Naruto podem não ser o suficiente, fazendo com que esse filme seja um fracasso e não tenha continuação. E sabemos que um filme só de Naruto não consegue contar toda a história de Naruto. E caso esse filme não consiga sucesso financeiro, é muito provável que isso afaste a possibilidade de qualquer outra adaptação de Naruto para live action. Por mais que o live action de One Piece dê uma esperança para as produtoras, a realidade é que o histórico de adaptações de anime para o cinema é péssimo e você já deve conhecer ele. É por isso que eu decidi fazer esse vídeo e acho a situação de Naruto atualmente bastante preocupante como um fã da obra, já que a única esperança de trazer Naruto de novo para o topo do mundo dos animes é um filme que tem uma dificuldade extrema de ser executado e ser bem sucedido. Vale lembrar que Kishimoto está participando da produção desse novo live action, que é uma boa notícia para os fãs, mas também vai de encontro com o que eu falei, que Kishimoto não quer criar algo novo de Naruto. Como eu disse, não é que ele não quer criar algo novo de Naruto, é que Kishimoto não pode escrever um mangá de Naruto, porque esse mangá, que provavelmente viraria um anime, seria um competidor direto e o principal competidor com a obra Boruto. É muito difícil imaginar que qualquer coisa canônica e oficial de Naruto será lançada enquanto Boruto estiver sendo serializado. E por mais que Boruto não seja um fracasso total e renda alguma grana para o cofre da revista, a verdade é que todos sabemos que isso é incomparável com a grandeza da obra Naruto. E eu espero realmente do fundo do coração estar errado, mas até o momento da gravação desse vídeo, Boruto é pequeno demais para carregar o grande legado de Naruto e ele é fraco demais para criar o seu próprio legado. E enquanto Bleach e One Piece se mantêm vivos e ainda conseguem quebrar a internet 30 anos depois, a única coisa que mantém Naruto vivo nessa disputa é a base de fã colossal que ele criou no passado, porque o presente de Naruto é bem abaixo do restante do Big Three. É lógico que nós, fãs de Naruto, não vamos esquecer da obra. O YouTube é a grande prova disso, e esse vídeo que eu estou fazendo é uma excelente demonstração disso. Vários canais, mesmo com décadas de Naruto já tendo terminado, ainda continuam falando da obra. Só que para uma obra se manter viva no imaginário das pessoas e continuar sendo grande dentro da cultura pop, ela precisa ser revitalizada ano após ano. Exatamente o que eu falei no início do vídeo que está acontecendo com toda a cultura pop. E isso não está acontecendo atualmente com Naruto. E Boruto, que foi criado sem planejamento nenhum, só para surfar o hype de Naruto, que era uma obra gigantesca, e ganhar muito dinheiro, agora, no momento atual, onde Naruto poderia estar brilhando muito, está fazendo justamente o contrário. Então é isso, pessoal, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse pensamento que eu trouxe a respeito de Naruto. Vocês acham que o caminho é realmente fazer um reboot de Naruto, assim como o Dragon Ball fez com Dragon Ball GT, e continuar outra linha cronológica? Deixem aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Do mais é isso, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo do Nerd Lane.